E aí, galera? Beleza? Tranquilo de novo? Mais uma vez, saudações aí. Estamos mais uma vez para fazer agora a parte de regras do jogo Claustrofobia, né? Jogo esse que vídeo passado nós fizemos apenas uma demonstração dos componentes e agora a gente já vai começar com a parte de regras. Então, pessoal, vou dar uma passada rápida aqui em relação aos componentes dele mais uma vez, bem rapidinho aqui. Eu vou deixar escrito mais abaixo aí na descrição do vídeo os componentes para vocês poderem fazer verificação se está tudo ok. Então nós temos aqui cartas de itens referente aos itens que vão ser usados pelos personagens, dependendo da situação do jogo, né? Que eu falei para vocês, dependendo do cenário ou de algumas situações especiais. Nós vamos ter cartas avançadas, né? Nós vamos ter cartas que são cartas de bênção, cartas destinadas ao jogador redentor. A benção redentor. Deus te abençoe, meu filho. Oh, pobre miserável, se merece. Nós vamos ter então também as cartas aqui destinadas ao demônio, né? Jogador demônio. Que são cartas aqui que são cartas também a gente pode falar que é carta de evento. E são as cartas de referência. Cartas essas que vão ser as características do demônio em questão, dependendo de cada cenário. Nós vamos ter aqui os personagens, né? O jogador, quer sejam os trogloditas, quer sejam os condenados, quer seja o principal aqui, pseudo-principal, o redentor, ou quer seja também o próprio personagem demônio. Vamos ter dados, não vou fazer brincar de piadinha infame, né? Temos o livro de regras, temos os tiles, todos eles, né? Não coloquei todos aqui, que é só fazer só a iniciação, né? O tabuleiro aqui do destino, que é para o jogador demônio, peças de dano, peças aqui que a gente vai fazer a marcação quer seja de dano, ou quer seja para invocação, né, dos trogloditas, ou outras aqui de buffs e etc. E nós temos a marcação aqui do Redentor, ou também de outros personagens que a gente vai fazer a identificação conforme as nossas regras. Ok, beleza? Então nós vamos começar então a fazer algumas considerações em relação às regras. A benção redentor. Deus te... Você não. Toma. Vamos começar então pelas regras, seguindo a parte dos cenários do manual. Nós vamos começar pelo primeiro mesmo, meu primeiro cenário, The Survivors. Aqui a gente tem uma breve história do que conta o cenário, a historinha do cenário, o que vem a ser. Então, nesse setup, a partir daqui começa o setup. Nesse setup é um setup simples. Aqui está tudo explicando para você, nesse cenário, o que ele contém. Por exemplo, aqui ele vai dizer para você que você tem que usar um redentor, uma lâmina de aluguel, né? Um condenado lâmina de aluguel, que eu vou chamar de assassino, e um condenado bruto, que eu vou chamar ele de guarda-costas, né? Então, ou então bruto, eu vou chamar ele de bruto. Nesse caso, o redentor ele vai ter duas cartas para ele, específicas, o nome já dizendo aqui para ele qual vai ser as cartas de presentes que eles vão ter. Uma carta de equipe justamente para um condenado aqui, o assassino, e no fim uma carta avançada que ela vai ser tirada ao acaso. Você vai sortear, você vai embaralhar e você vai tirar uma carta avançada para você fazer o uso. A princípio, esse é o setup dos humanos. Nós temos também o setup das forças do jogador demônio, que vai estar falando coisas específicas aqui. Por exemplo, o jogador demônio ele começa com 4 fichas de ameaça. E ele pode invocar até 2 demônios avançados, mas nunca os 2 no mesmo turno. Tem também algumas partes a mais aqui do setup, que é o cenário setup, algumas especificidades que você já começa separando já a tabela de entrada e saída
para você começar a jogar, você não vai deixá-las misturadas, já vai fazer a separação delas. Tem a condição de vitória, que tem que ser lida aqui para vocês entenderem qual que é a condição de vitória. Quando eu fizer a simulação, eu vou ler passo a passo com vocês. E nós temos as regras especiais de cada cenário. Cada uma possui a sua regra específica para poder fazer o jogo. Então, esse jogo ele não é um jogo que ele vai se repetir de uma maneira singular, né? É assim que joga, é sempre assim. Sempre vai ficar preso aos cenários. Lembrando que no manual, no livro de regras, vem aproximadamente, se não me engano, cerca de 6 cenários. Mas você consegue na internet outros mais, né? Que são liberados pelo próprio criador ou por fãs. Sendo que você também, até onde eu entendi, vai da sua criatividade. Você pode criar seus próprios cenários também. Só que tem que ficar esperto para o balanceamento, né? Não é sair fazendo cenário de modo que o jogador demônio não consiga se divertir, ou então o próprio jogador humano não consiga se divertir. Beleza? Seguindo então, nós vamos começar a falar a parte de iniciar, a fase de iniciativa. Então nós temos aqui nossos personagens do nosso cenário em questão. O que vem a ser a fase de iniciativa? Toda vez que começar a fase de iniciativa do jogador humano, então o jogador humano, o que ele tem que fazer? Ele tem que jogar um dado de 6 lados para cada personagem aqui, para a gente poder definir quais são os status do personagem na vez, nessa parte do jogo. Então, chega, vamos jogar. Deu aqui então 5, 4, 1 e 1. Agora fica a critério do jogador humano fazer essa distribuição. Eu vou fazer essa distribuição da seguinte forma. Pego aqui o 5, coloco aqui. E continuo fazendo a distribuição. O 4, eu vou colocar o 4 aqui. O 1, eu vou colocar aqui. E o outro 1, eu vou colocar aqui. Fica a meu critério, fica a critério do jogador humano. O que vem a ser esses valores? Cada vez que eu coloco um dado aqui, por exemplo, eu coloquei o 5 aqui no Redentor. O Redentor, se vocês observarem aqui nessa partezinha, tem valores de dados. E cada dado corresponde a uma fileira aqui. Esses vão ser os status. Como eu coloquei o número 5 aqui, a fileira do dado 5 vai ser correspondente aos status do meu Redentor nesta fase. Então aqui eu tenho pontos de movimento, pontos de combate e pontos de defesa. Sendo que, nesse caso aqui, o 5 eu tenho um ponto de movimento, eu posso me movimentar uma vez. Tenho um ponto de combate. Para o combate eu vou jogar um dado apenas. E para a defesa eu tenho 5 pontos de defesa, que para poder ser atingido tem que ser jogado um dado de 6 lados e cair os 5 ou mais. Tá? Só mostrar para vocês aqui mais ou menos. Então, o 5 aqui, valor de 5 e estão aqui tudo direitinho na carreirinha, na carreira dele. Outra coisa, no caso do Redentor em específico, como ele possui duas magias, né? Ele possui duas magias, eu só posso usar se porventura for desbloqueado o valor do dado correspondente. Aqui essa magia aqui, por exemplo, Aura of Precognition, né? Aura de premonição. Essa carta aqui eu só posso ser usada se porventura eu colocar um dado de valor de 5 pontos para o Redentor. Aí agora o Redentor ele pode fazer o uso dessa magia aqui, dessa aura. Se porventura tivesse caído um dado de valor de 2, eu poderia ter colocado para poder fazer a utilização dessa carta aqui. Que a especificidade dela aqui, para fazer o uso, é 2 pontos de dado. Então eu poderia colocar aqui e fazer a utilização. Então vamos seguir para as regras sequenciais. Vamos falar agora sobre movimentação e também sobre o quesito de aparições e combate. O que acontece? Nós temos aqui todos os personagens no tile inicial dele. Então, esse tile aqui é o único que possui uma regra específica que ele pode conter
3 ou mais personagens. Eles podem ter 3, 4 ou até 5 personagens ao mesmo tempo nesse tile. Então, por que você está dizendo isso, Daniel? Estou dizendo isso porque existem regras específicas a partir desse tile de numeração, quantidade de personagens em cada parte da masmorra, em cada parte aqui dos corredores. Tem um limite que eu vou explicar para vocês. Então, vamos começar a respeito da movimentação. Vamos supor que eu peguei aqui o menino aqui, o assassino. O assassino com o número 4 aqui, ele pegou 2 de movimentação. Tem aqui, conforme a sua linha, 2 de movimentação. Então eu pego o assassino. No caso aqui tem diferença de um para o outro devido à cor do cabelo, né? Então esse aqui é o lourinho, vou usar com esse aqui. Então se eu já tiver explorado essa masmorra, já estiver tudo aberto, eu posso 1 e depois 2 de movimentação. Isso quando não estiver explorado. Se porventura, isso quando estiver explorado, isso e se porventura começar o jogo, lógico que esses tiles não vão estar aqui. Então eu falo, vou explorar a masmorra. Quem vai colocar o tile vai ser o jogador demônio. Ele que inicia, ele que vai decidir para onde que vai. Só que a partir do momento que ele colocar o tile, que iniciar a movimentação, se falar, eu vou movimentar com ele, eu vou explorar. Então, obrigatoriamente, tem que ser colocado um tile referente à próxima parte que ele vai, né? Ele vai explorar. Então, nós podemos fazer da seguinte maneira. Cada personagem ele tem sua ação. A sua ação é movimento e combate. Você pode, da forma que você achar melhor, ou combater e movimentar, ou movimentar e combater. Nunca que você pode fazer movimentar, combater e movimentar. Por que eu estou dizendo isso? Esse personagem, por exemplo, aqui, de acordo com sua característica, ele podia fazer 2 movimentos. Então vamos supor que ele está aqui. Ele veio para cá, tinha um troglodita. Ah, eu vou parar aqui meu movimento, vou combater. Acabei de combater, eu ainda tenho mais um movimento. Vou me movimentar. Não, negativo. Você pode ir aqui e combater. Movimentou e combateu, acabou. Então, já está encerrado a sua ação. E você não pode. Ah, eu vou movimentar, vou esperar para combater, vou movimentar. Não, você tem que fazer as 2 ações com cada personagem. Fiz as 2 ações com esse, agora eu vou vir com esse, vou movimentar, aí vou combater, beleza, agora eu vou fazer com outro. Joia? Outra coisa que eu vou falar para vocês é em relação a fugir, né? A gente chegou a falar a respeito de... Acabamos de falar a respeito de movimentação. E nessa movimentação aqui vai haver um momento que vocês vão começar a encontrar com trogloditas. Vamos supor que aqui eu tenho 2 trogloditas aqui no mesmo tile. Eu só posso fugir desse tile se porventura a quantidade de personagens dos humanos ou dos trogloditas for a mesma quantidade ou superior. Aqui nós temos uma quantidade igual. Eu tenho um assassino, tenho um guarda-costas, mesma quantidade, 2 a 2, eu posso pegar e fugir, fazer minha, não vou atacar não, quer saber, eu vou movimentar. E eu vou movimentar, eu vou fugir. Agora aqui está desigual, 2 trogloditas e um assassino. O assassino ele não poderia sair, porque ele está em desvantagem. Lógico que tem uma condição que pode fazer o assassino fugir também, que eu vou explicar para vocês. Tá? Da mesma forma que tem aqui, ó, ah, troglodita, eu vou fugir que eu quero sobreviver. Ele não vai poder fugir também. Ele vai ter que, obrigatoriamente, combater. Ele não vai poder sair dessa situação. Ah, Daniel, e como que fica a situação que você falou a respeito do corredor? O corredor, ele é pequeno. Teoricamente falando, pequeno. Você só pode comportar 3 personagens de cada jogador. Ou seja, eu tenho aqui 2... Né, eu tenho 2 condenados, eu posso pegar mais um condenado e entrar aqui. O Redentor pode entrar? Não, não pode, porque tem 3 personagens do jogador humano. Do demônio tem 2. Eu poderia, então, estragar a brincadeira aqui e entrar com mais um personagem aqui do jogador demônio. Seria 3 contra 3. Então, isso é permitido.
A partir desse momento aqui, vão fazer o combate, ou então fugiu. Opa, os humanos estão em menor número, ele não pode fugir. E vai ter que combater. E como que vai se dar o combate? O combate se dá da seguinte maneira. O jogador troglodita, eles possuem fixo os seus status. Os status deles podem ser um de movimento, 1 de combate e 3 de defesa. Já o jogador demônio, ele já a característica dele, esse daqui, ó, a característica dele se dá devido a cada cenário. No início de cada cenário, você vai ver as regras e vai ter a carta já especificando para ele. No caso do primeiro cenário, é esse aqui, que ele já vai ter todas as características. 2 de movimento, 1 de combate, 4 de defesa e 4 de vida. Sendo que ele também tem uma habilidade específica dele aqui, que devido à claridade e luminosidade aqui, vai me atrapalhar a mostrar para vocês. Mas enfim, né? Então, como que se dá o combate? O combate se dá da seguinte maneira. Vamos supor, eu estou com o guarda-costas. O guarda-costas aqui, estou com 4 de combate. Então, eu posso jogar 4 dados. Sendo que a defesa do meu troglodita é de 3. Então, eu tenho que tirar 3 ou mais para poder dar dano nele. Como ele tem 1 de vida só, se eu conseguir fazer um hit nele, eu mato. Então, joguei. Aqui, nossa, foi sucesso crítico, né? Modo de dizer. Então, com esse valor aqui, eu posso matar o meu troglodita facilmente. Só que tem uma regra especial que quando você ataca com os humanos, é interessante falar isso, na hora que você faz o ataque, você pode distribuir o dano da maneira que você achar melhor. Você pode virar e fazer dessa seguinte maneira. 3 aqui, ó, vai para esse troglodita, morto. Esse aqui vai para esse troglodita, morto. E esses 2 de dano aqui, vai direto para o jogador demônio. Como o jogador demônio, ele possui 4 de life, né? 4 de energia, ele vai acabar levando 2 pontos de dano. Só que tem um detalhe, pessoal. O jogador demônio, alguns personagens possuem uma característica que é o guarda-costas, que ele pode transferir um dano de algum personagem para ele. Então, se porventura esse demônio tivesse essa característica guarda-costas, ele poderia absorver o dano desse troglodita para ele, consequentemente, iria tomar o dano dele, mas o troglodita continuaria vivo. Ah, Daniel, ele pode também tomar um outro dano e morrer pelo seu colega? Pode. E pode morrer pelo seu colega. Só que isso não é lá vantajoso quando se você tem esse tipo de personagem, né? Um personagem valioso que ele vai bater mais ou ele aguenta mais, não é vantagem você fazer esse tipo de coisa. Beleza? Em relação ao contrário, quando o jogador demônio ataca os humanos, vamos supor aqui que o jogador aqui, o demônio aqui, ele vai atacar o guarda-costas. O guarda-costas em questão, ele tem 3 de defesa. Eu tenho que tirar 3 ou mais para causar dano. 1, não deu. O troglodita, 6. Ele causa dano no guarda-costas. Como que é feito a contabilidade de dano no guarda-costas? É pego esses marcadorzinhos aqui de dano, e quem vai distribuir esse marcador é o próprio jogador humano. O que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui, ó, qualquer um desses furinhos aqui ele vai colocar. Ah, eu quero colocar nesse aqui, ó. Eu coloquei no furinho referente ao dado de número 2. Ou seja, se porventura acontecer de cair um valor de dado 2 e eu colocar aqui, o meu jogador está exausto. Está anulado toda essa fileira aqui de status.
ele não vai poder fazer a utilização de nenhum desses status. Então, os status, quando ele está exausto, é considerado como sendo 0 de movimento, 0 de combate e 3 de defesa. Então, ele não pode se movimentar, nem pode combater, a não ser que ele receba algum tipo de bônus especial, não por item, mas uma bênção ou alguma carta e etc. Ok? Então, o jogador humano, ele morre como? Quando você preenche todos esses pontinhos aqui referentes a dano, acabou de preencher tudo, ele morre. Ele está fora do jogo. Ok? Então, Daniel, mas tem como curar? Existe uma regra, uma carta específica que ele pode fazer a cura, né? Mas ele não cura tudo, não. Ele retira um ponto de dano de um determinado jogador, de um determinado personagem. E quem faz isso geralmente é o menininho redentor aqui, né? Joinha redentor. Beleza, pessoal? Daniel, eu só posso fazer o ataque. Eu só posso fazer o ataque aqui quando estiver no mesmo tile? Não. Existem regras, uma situação especial, que se você estiver no tile adjacente, você pode acertar. Quando você estiver com um equipamento específico que lhe permite fazer isso. Não necessariamente você tem que estar aqui. Então, em uma situação como essa, todos os 3 humanos vão estar combatendo os 3 demônios. Só que esse daqui, se ele tivesse com o equipamento necessário, se ele tivesse equipamento que pode bater no talho adjacente, seria mais um, seria o quarto a atacar também no talho adjacente. Seguindo agora, a gente vai estar falando também agora mais um pouco a respeito de aparições e movimentações. Aparições. Aparição, como que eu quero dizer com aparição? Aparição é quando chega na vez do jogador demônio, ele tem que fazer ele pode, na verdade, fazer o lançamento dos seus trogloditas, invocar trogloditas ou até mesmo invocar o personagem demônio. O que acontece? Ele só pode ser invocado em um tile que ele tenha passagem, né? Por exemplo, e não seja ocupado por jogadores. Por exemplo, esse tile aqui não tem nenhum personagem e ele tem uma passagem para poder ser explorada. Então, se não tem nenhum jogador aqui, quando chegar a vez do jogador demônio, se ele quiser invocar, ele pode colocar os trogloditas deles aqui, sendo que um limite, lembrando, um limite de 3 por causa do corredor. Ah, Daniel, e se porventura tiver todos os personagens aqui, não tem nenhum aqui. Opa, não tem nenhum, mas se vocês observarem, tem a passagem aqui, tem a passagem aqui, aqui não tem passagem. Aqui, ó, tá quebrado, então não pode aparecer aqui não. E quando que pode aparecer no meio do mapa? Em situações especiais, em tiles com situações especiais, tá? Por exemplo, aqui é a entrada. Só que eu tenho um jogador aqui nessa entrada aqui, ó. Então não pode ter aparição nenhuma de troglodita. Mesmo que tenha passagem para poder ser explorada aqui, aqui. No momento que o jogador ele sai, entrou a vez do jogador demônio, ele pode fazer a aparição dos personagens nesse tile aqui em específico. Ele pode sim chegar e fazer o surgimento dos trogloditas para poder enfrentar o jogador humano. Beleza? Outra coisa, quando acontecer, eu estou aqui para poder fazer, estou aqui jogando, agora eu quero fazer uma exploração, eu quero ir para o próximo tile. Então é feito um embaralhamento e, opa, embaralhou, veio essa daqui. Vai ser colocado e o personagem que está fazendo a exploração, ele automaticamente vai para o meio do tile. Por que você está falando isso? Tem que ser exatamente no meio do tile. Por quê? Porque pode acontecer de vir uma situação, vejamos, como essa daqui, né? Como essa daqui, ao invés do jogador demônio, né, colocar dessa forma, ele quer bancar o espertinho e bloquear a passagem. Como bloquear? Colocar dessa forma aqui, ó. Aí o que aconteceria? Ele não tem como passar por aqui. Ele não vai fazer isso daqui não. Ele tem que ter liberdade para poder ir até o meio do tile.
Então ele não pode fazer isso porque estaria pulando aqui, ó, mas aqui não vai pular. Como é subterrâneo aqui, é uma barreira, ele não tem como fazer, opa, tem como fazer isso. Então, obrigatoriamente, se sorteou, tem que colocar de forma que ele vai poder ter acesso ao meio do tile. A não ser que aconteça uma situação como essa daqui, ó. Veio esse tile. Chegou esse tile aqui. Ah, eu posso colocar assim? Não, não pode. Não pode. Por quê? Porque ele tem que ir para o meio do tile. Então, a única forma de se colocar é desse jeito. Ele vai para o meio do tile, mas acabou que ele está em um beco sem saída. Ele obrigatoriamente tem que vir para cá e perder a sua movimentação, né? A não ser que ele tenha dois movimentos. Então ele vai um movimento para cá e vai voltar o segundo movimento. Então o que que acontece? Ele vai lá, um movimento e tem que voltar aqui para poder voltar tudo. E aqui lembrando que, como aqui é um beco sem saída, se não tem ninguém aqui, ó, não tem como aparecer troglodita. Por quê? Porque aqui é um beco sem saída aqui e não tem entrada nenhuma. Não há aparição de trogloditas nesse caso. Vai ter que fazer a volta. Daniel, tem como continuar esse jogo? Claro que tem, porque no momento que ele faz isso daqui, ele não tem saída, aqui ainda existe possibilidade para dar seguimento ao jogo. Se porventura tivesse mais um desse tile travando aqui, tivesse mais um travando aqui, tivesse mais um travando aqui, aqui não tivesse saída, na hora que eu tivesse que colocar esse tile, se viesse esse, eu obrigatoriamente teria que descartar esse tile e colocar um outro para ter acesso. Por quê? Porque tem que ter continuidade a masmorra. Tem que ter continuidade. Ah, esse aqui está todo lacrado, não tem como sair. E veio mais um para sair, foi fim da linha negativo. Você descarta e pega um outro tile para colocar. Só uma coisa que eu tenho que falar para vocês, interessante. Esse tile não tem nada de específico nele, estão vendo? Esse aqui também não tem nada de específico, esse não tem nada de específico. Esse aqui tem esse círculozinho aqui, ó. Isso daqui são condições específicas de cada tile. Então, no momento que você entra nesse daqui, pode ficar tranquilo o jogador humano que não tem nada específico nele, não tem nada específico. Agora, no momento que você pega um tile como esse aqui, que tem esse símbolo, tem uma condição específica do cenário, que pode ser favorável para os humanos ou favorável para o jogador demônio. Aqui, a saída, né? Esse daqui é referente a um túnel, que é vantajoso para o jogador demônio. Nós temos também outros tiles aqui que eu tenho que procurar. Esse daqui, nossa, o jogador demônio adora esse daqui, ó. Que esse tile, ele significa que independente da situação, se tiver humano ou não aqui, ó, você pode colocar troglodita, invocar troglodita aqui no meio aqui desse tile. Então são vários tiles que possuem as suas características próprias em cada um. O que acontece? Lembra quando eu falei para vocês a respeito de situações de fuga? Ou seja, aqui eu tenho 2-2, 2-2. Se eu fugir com o Redentor, né? Se eu fugir com o Redentor, como esse jogador aqui ele está em desigualdade, ele está em menor número, ele não pode fugir. Lembra que eu falei a respeito de situações específicas? Esse jogador aqui, o assassino, ele tem uma característica aqui chamada de elusivo. Não sei se vai dar para ler aqui, ó. Ele é elusivo. O que significa? Ele tem uma característica, ele pode fugir mesmo se ele estiver em situação desigual. Se tiver 3 aqui e ele estiver sozinho, ele pode se movimentar para fugir, porque ele é elusivo. Ele tem essa característica que pode fugir. O personagem, por exemplo, vamos supor que está nessa situação aqui, ó. Estou nessa situação. Apenas dos humanos e 2 dos trogloditas. Os trogloditas aqui, dependendo da situação, eles vão estar tomando prejuízo em relação a esse personagem. Eu vou fugir. Opa, esse personagem ele tem uma característica que é a impressive.
aqui embaixo, aqui, impressive. O que ele faz? Ele impede de alguém fugir. Então, essas características aqui, ó, guarda-costas, ele também tem um guarda-costas que ele recebe o dano para si, e ele tem impressive que impede de alguém de fugir. O lâmina, ele tem aquele pode fugir, que seria uma característica bacana para ele, dependendo da situação do jogo. Se você estiver procurando a saída, você sebo nas canelas com ele. Não, muitas vezes é interessante você nem parar para fazer combate. Você sai correndo com ele e vai direto para a saída. É muito mais tranquilo, tá? Mas isso não quer dizer que os trogloditas ou o demônio também não tenham essa característica. Ele pode ter essa característica também. Essa daqui é a tábua do destino, que é referente ao jogador demônio. É aqui que ele vai fazer as suas decisões, vai fazer as suas ações e tudo referente à jogabilidade dele. Então aqui nós temos aqui o status dos trogloditas que eu tinha falado para vocês. Trogloditas que tem 1 de HP, 1 de movimento, 1 de combate e 3 de defesa. Ou seja, ele vai fazer uma movimentação, ele vai fazer apenas o uso de um dado para atacar e 3. A pessoa tem que acertar com 3 no dado ou mais para poder causar dano nele. Então vamos lá, se vocês observarem, aqui nós temos, em todas na tábua do destino, temos o nome e o título de cada um das skills, assim, das habilidades do jogador demônio. Sendo que algumas estão escritas em preto e outras em vermelho. As que estão escritas em vermelho, ele só pode fazer a utilização de uma por fase de ameaça. Então o que acontece? Todas as que estão em preto, título que está em preto, você pode fazer a utilização de mais de uma, que eu vou explicar para vocês agora. Por exemplo, aqui, ó, essa daqui, qualquer dado, né, qualquer valor de dado. O jogador, vamos supor que nesse cenário, o jogador demônio ele vai fazer o uso de 3 dados. Então, nesse cenário, ele vai pegar e vai jogar. Então aqui ele jogou, tem o valor de 6, 7, 8, né? Na verdade, 6, 1 e 1. Para a situação aqui, ó, qualquer valor de dado, ele pega um e coloca aqui, por exemplo. Na hora que ele colocar o dado aqui, vai estar habilitando essa habilidade dele. Que aqui na próxima fase dele, né? Na próxima fase de ameaça dele, ou seja, no próximo turno dele, ele vai ter um dado a mais para ele poder jogar. E se eu colocar mais um? Não posso colocar mais um dado aqui não, porque como o nome está em vermelho, eu só posso fazer o uso dessa habilidade uma vez. Então aqui nós temos aqui também dados com todos os valores pares ou todos os valores ímpares. Ou eu posso, se eu tivesse, por exemplo, valores 6 e 6 aqui, eu poderia colocar aqui, ó, e eu fazer o ganho dessa habilidade, que é ganhar 2 pontos de ameaça. Seriam os tokens que eu mostrei para vocês. Que seriam esses tokens aqui, ó, que são os tokens de ameaça. Para que servem esses tokens de ameaça? Esses tokens de ameaça, dependendo do cenário, ele fala que você começa com tantos tokens. Por exemplo, eu estou com 2 tokens de ameaça. Quando eu acabar essa fase aqui da borda do destino, eu vou começar a fazer a utilização das skills aqui que já foi pré-determinadas e com os tokens eu vou invocar os trogloditas. Cada token eu vou gastar, né, eu vou pagar, vou invocar um troglodita na mesa. Sendo que para o troglodita eu gasto 2 tokens e para o demônio, né, aquela criatura maior, eu vou ter que gastar, na verdade, então 5 tokens. Aí é interessante eu juntar para poder usar, é interessante em determinados momentos, né? Logo no início de cara, assim, no início do jogo, você já gastar 5 para invocar o jogador demônio, e muitas vezes não é tão válido assim. E aqui você ganha 2 pontos por dado. Se eu colocar 2 dados aqui, eu vou estar ganhando 2 e 2, 4. Vou estar ganhando 4 tokens. Se eu colocasse só um, eu posso colocar só um? Pode. Só um dado aqui, eu vou estar ganhando somente 2 tokens. Daniel, eu posso colocar um par e um ímpar? Não. Eu posso colocar todos pares
um 6 e um 2, por exemplo. Se eu tivesse mais um dado, colocaria aqui, ou todos ímpares. E eu vou seguindo aqui todas as outras condições. Quer seja, se eu jogar os dados, eu cair um valor 7 aqui, vai ser 7 que eu vou colocar e vou seguir a regra. 11, 9, 12 ou mais aqui e etc. Entendeu? Dois dados com valores valores pares, por exemplo, né? Dois dados com valores pares e etc. Então essa daqui seria a tabela a tábua do destino, que é referente ao jogador demônio, que ele, na vez dele, ele começa nessa tábua, após feito as rolagens de dados e designado os seus respectivos valores, onde vai colocar cada dado e etc, né? Depois vai ser a fase dele de invocação, que ele vai invocar os trogloditas para poder fazer o combate, movimentação e combate ou combate movimentação. Beleza? Pessoal, fica aqui então, esse daqui é o Claustrofobia, foi um vídeo de regras muito rápido, tenho certeza que foi rápido, mas devido à minha condição. Mas o próximo eu vou fazer uma gameplay para vocês do primeiro cenário, e espero que nessa gameplay eu consiga tirar as dúvidas que ficou referente a essa regra. Peço desculpa para vocês aí e até a próxima.